Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mundo Centro-Europeu. Eu me chamo Rogério Gobi, sou diretor acadêmico e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial para nós falarmos sobre gestão empresarial e todos os temas que norteiam essa questão empresarial, seja empreendedorismo, seja a gestão, seja o investimento, seja o comportamento. E para a gente falar sobre isso, nós temos um convidado muito especial, como eu falei a vocês, que é o Almir Eukolba. Como em alguns outros podcasts que eu fiz, não dá para decorar o currículo dos convidados. Mas, assim, de uma forma resumida, quem é o nosso convidado especial hoje? O Almir, ele é mestre em Administração Estratégica e Desenvolvimento Empresarial, especialista em método científico e psicólogo com formação em psicanálise e em valores humanos, consultor em gestão e desenvolvimento de equipes de alta performance, consultor em grandes empresas como Coca-Cola, como Correio Brasiliense, enfim. E o Almir também é autor, consultor e autor de livros. Entre eles, nós destacamos aqui o livro Reflexões para este Momento de Vida, e outro livro é o Progresso do... Me corrija, Almir. É o Progresso do Desenvolvimento... Programas de desenvolvimento e estratégia empresarial. E entre outras atividades, o Almir também, a gente tem a grata satisfação de ter o Almir como fazendo parte do time de colaboradores, de parceiros do Centro Europeu, atuando mais especificamente no nosso curso de gestão de empresas. Almir, seja muito bem-vindo. Desculpa aqui por alguma... Porque o currículo é um currículo de peso. Normal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer. Gente, Almir, quando eu te convidei, aí você falou, Rogério, vamos falar sobre o quê? Né? E a gente buscou aí alguns temas e a gente resolveu falar sobre as mudanças que estão ocorrendo nos últimos tempos no comportamento das empresas, no comportamento do gestor empresarial, da forma de se abordar, da forma de se administrar, da forma de trazer os colaboradores para a visão da empresa, trazer eles como parceiros. E nessa pegada, eu tive uma grata surpresa quando a gente definiu a temática do nosso podcast. O Almir me surpreendeu com uma pesquisa. Eu esqueci de falar que ele é diretor da Eukolba Consultoria Empresarial. E o Almir me surpreendeu porque eles fizeram recentemente uma pesquisa com 4.000 gestores, certo? Para saber desses gestores, primeiro, o que eles gostariam de saber, né? Os temas que eles gostariam que fossem abordados para que outros gestores respondessem sobre as principais questões que estão impactando na gestão empresarial. Almir, antes de você responder sobre os tópicos da pesquisa, como é que nasceu a ideia de fazer uma pesquisa com 4.000 gestores empresariais? Realmente, é bastante desafiadora essa pesquisa, né? Ela envolveu gestores de diversos níveis de gestão, desde a alta gestão até aquela chamada gestão imediata, de diversos segmentos empresariais de norte a sul do Brasil. E essa pesquisa tinha a intenção de abordar o impacto das mudanças que estão acontecendo nas pessoas, na sociedade, nas próprias organizações, e como que isso impactava na gestão, né, dessas empresas e dessas equipes e desses processos de trabalho.
Era uma pergunta aberta, né? Quais as principais mudanças que impactam na sua gestão? Então, as pessoas poderiam responder, inclusive, algumas questões, trazer alguns itens como resposta, e nós agrupamos essas 4.000, no mínimo, respostas, né, dentro de diversos temas, e nos chamou muita atenção alguns desses fatos, né? A principal mudança, como não poderia deixar de ser, foi exatamente o fato de que a sociedade está mudando, mas especialmente a tecnologia está mudando de forma bastante avançada, né? Hoje nós falamos de internet das coisas, nós falamos de inteligência artificial, nós estamos falando de automação empresarial, nós estamos falando da era, né, dos aplicativos, e enfim, estamos falando de toda aquela condição, daquela dimensão e daquela transformação digital que está impactando na gestão, porque muitas pessoas não estavam familiarizadas com isso, especialmente as gerações mais anteriores, que hoje ocupam cargos elevados em algumas organizações, não tinham familiaridade com essa condição tecnológica que hoje as gerações mais novas estão trabalhando e articulando de uma forma muito mais tranquila e espontânea, né? Então, esse foi o principal fato que apareceu na pesquisa. A transformação digital e a tecnologia. Esse foi o item mais votado, né, por esses 4.000 gestores. E logo, em seguida, a dimensão humana. O segundo item foi... Exatamente. É isso que seria o meu próximo insight aqui, que como foi uma pesquisa aberta, onde os empresários poderiam, esses 4.000 pesquisados poderiam eleger quais os temas, vamos chamar assim, que eles gostariam de dissecar um pouco mais, né? E eu vendo a pesquisa que está aqui na minha frente, me chamou a atenção, Amir, exatamente esse tema que você iria adentrar agora, né? A questão da meritocracia, né? E a questão da maior participação das pessoas dentro das empresas. Exato. Que bom, né? Que bom que temos aí 4.000 empresários que têm essa visão, né, da importância da meritocracia, a importância do ser humano. Pode até parecer assim meio paradoxal, né? Pessoas pensando em tecnologia, que não dá para deixar de lado, né, o incremento da tecnologia, o incremento das coisas, como você falou, né, da gestão das coisas, mas sempre o ser humano também sendo colocado como prioridade. Exato, e essa maior participação das pessoas, que foi o segundo item elencado nessa pesquisa, abre campo para uma série de reflexões, não é verdade? Quando a gente começa a perceber assim, isso não é só na empresa, não é? A gente percebe que nas famílias isso acontece também. E aquilo que era visto ontem como sinônimo de gestão, de liderança, que falava de influenciar pessoas, de ter seguidores, de estar num exemplo a ser seguido, numa condição diferenciada, muitas vezes, nas condições atuais, podem ser vistas até quase como um assédio moral. Como um assédio moral. Então, quando a gente viu que essas questões estavam bastante evidentes, né, no âmbito empresarial, mas também no âmbito social, a gente começou a perceber que as novas gerações estão hoje convivendo com gerações mais velhas, mais antigas, né? Mais experientes. Então, você encontra hoje um CEO, um diretor empresarial com 70, 80 anos na empresa, trabalhando com o estagiário, com o aprendiz de 16, 18, 20 anos. E entre esses dois papéis, essas duas condições, inúmeras outras gerações. Aliás, quando falávamos em gerações ontem, nós falávamos do avô, do pai, do filho, do neto. Hoje não. Hoje
quem tem um filho de 18 anos e um outro de 7 anos, já estamos falando com duas gerações. Já estamos falando de duas gerações diferentes, né? Então, a convivência com isso é muito diferente. Antes, o gestor dizia, é assim, eu determino que é assim, e é isso que tem que ser definido. E hoje, claramente, as pessoas olham para o cara e dizem, não, eu não concordo. Exato. E você, enquanto gestor, acaba sendo o voto vencido. Então, quando a gente fala da maior participação das pessoas, e que isso ficou bastante patente na pesquisa, a gente percebe que essa mudança impacta em muito, porque os manuais de gestão e de liderança ainda são muito antiquados, e aquilo que se vê em estudos, em acadêmicos e nas próprias organizações, ainda fazem uso daquelas tradicionais percepções de que a liderança é aquela condição arrogante que influencia, que determina, que dirige, que comanda, que controla, né? E as pessoas dizem, não, eu não quero ser controlado, eu não quero ser influenciado. O famoso organograma. O famoso organograma. Eu não quero ser controlado, eu não quero ser dirigido e influenciado. Eu sempre pergunto para as pessoas, você está na sua empresa para ser influenciado? Não, eu não estou, né? Eu estou para ser participativo, para dar minha opinião, para dar minha ideia. E se a pessoa diz, não, é assim porque eu determinei, ou a nossa condição empresarial determinou isso, muitas dessas pessoas dizem, olha, eu pego o meu boné e vou embora porque eu quero ser feliz. Eu não quero ficar aqui nessa empresa. Ah, mas eu te trago aqui uma condição salarial positiva, né? E que isso pode te manter? Não. Isso não me mantém. Entre eu ser feliz e eu receber um bom salário, eu fico com a primeira opção. Eu vou buscar a minha condição e talvez eu possa empreender e eu estar numa outra condição onde eu posso fazer valer os meus valores e atuar de uma forma que eu acredito que precisa acontecer. Essas novas gerações não estão mais nas empresas como gerações de 10 anos atrás, que precisavam ter uma estabilidade no emprego. Hoje, se você fica 3 anos numa empresa, muitas vezes as pessoas dizem, mas por que você está tanto tempo nessa empresa? Exatamente. Né? E antigamente o RH ele já fazia uma classificação, fazia um filtro dos currículos, né? Ele ficou só 2 anos nessa empresa, em 3 anos ele mudou 3 vezes de empresa, e hoje é exatamente o contrário, né? Exato. São novas experiências, quanto mais experiência ele trouxer, diria assim, quanto mais cigano, né, Mir? Mais experiência ele está aportando para a empresa que ele está atualmente, né? Eu vejo muito nas andanças empresariais, as pessoas dizendo, olha, eu estou num bom cargo, tenho um bom salário, tenho uma gama de benefícios bacana, e isso é legal. Essa empresa também é importante em termos de me emprestar uma identidade empresarial. Eu sou colaborador, ou gestor, ou funcionário, né, da empresa tal, isso é importante para mim, mas o clima aqui não está legal. Eu não confio nas pessoas, as relações não estão boas, porque o que mantém muitas vezes as pessoas nas empresas é isso tudo. É a relação de confiança com o gestor, é o fato de você querer encontrar as pessoas, é você perceber que você está sendo desafiado, e você não precisa necessariamente mudar de cargo ou de salário, mas de você sentir que você está tendo um aprendizado, né? Tem muitas pessoas que dizem ainda hoje, né? Eu tenho 10 anos de empresa. E aí você vai ver, ele tem 1 ano de empresa repetido 10 vezes, né? E aquele que tem menos tempo de empresa, muitas vezes está lá tendo novos desafios e novos aprendizados, e principalmente podendo compartilhar esse aprendizado com os demais, né? Entregando e recebendo esse conhecimento dos outros, e isso tudo fazendo uma construção de uma carreira que não é definida por documentos ou por políticas de gestão de pessoas, mas principalmente uma condição onde as pessoas se sentem condutoras do seu próprio processo, que não é um processo de trabalho, é um processo de vida. Né? E aí eu acho que cabe muito a máxima da filosofia, que eu acho que norteou essa pesquisa e norteia também o nosso trabalho, que é algo assim:
não há como nos tornarmos melhores líderes, melhores gestores, sem antes nos tornarmos melhores seres humanos. E isso fala de uma coerência que exige que muitas vezes rasguemos os manuais e os estereótipos da liderança e da gestão para buscarmos dentro da nossa essência, da nossa caminhada, da nossa história de vida e dos nossos aprendizados, dos sabores e dissabores das nossas caminhadas, a aplicação daquilo que eu exercito no dia a dia. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: eu encontrei o chefe na rua, no mercado, no shopping, no churrasco. Uhum. Um cara muito gente boa, me apresentou para a família, para os amigos. E aí os outros dizem: mas você tem certeza? Que era ele. É esse cara que vem trabalhar Com a conosco todo gente. dia aqui, que vem gerenciar a gente. E o cara é gente boa, o cara tem valores muito bacanas. Uhum. Mas Mas ele se transforma. quando ele entra na empresa, disseram para ele que ele tem que dirigir, comandar e controlar, que ele tem que influenciar, que ele tem que ser um exemplo a ser seguido, ou numa visão arrogante como essas, ou numa visão idealista, né, daquela de um romantismo mesmo, né, dizer que ele tem que ter seguidores, né, que ele é um maestro da orquestra, aquelas baboseiras todas que a gente ouve, né, nos estereótipos da Comando de gestão. cima para baixo. E aí o cara não é assim, ele é um ser humano normal, que tem suas falhas, né? Ele é falível como qualquer outro. Aliás, se pensarmos em humanização da gestão e sabendo que errar é humano, é claro que o gestor falha. Uhum. Todos falhamos, né? O que nós precisamos é falhar cada vez menos. Então, o que acontece? A cultura da empresa que está tá instilada no procedimento dele no dia a dia, porque ele não é assim fora da empresa, mas a cultura da empresa exige que ele faça isso. A definição de competências, a definição da estratégia, a definição da cultura, as próprias políticas de gestão, muitas vezes da empresa, dizem: queremos que esse gestor seja assim. E ele não é assim. Claro, muitos desses aspectos são desenvolvidos e isso é bastante relevante, mas um aspecto interessante é que muitas vezes as pessoas percebem que elas têm que abandonar a sua essência, aquilo que elas efetivamente são, e elas criam um personagem que vai gerenciar por elas. E esse personagem não favorece um nível de proximidade que gera uma relação de confiança. E é só na proximidade que essa relação de confiança ocorre, né? Amir, nas tuas andanças, que eu sei que você vive na asa do avião, e com muitas consultorias, então com certeza você vivencia isso no dia a dia, com empresas novas, com startups, mas no nosso conhecimento aí, a gente tem aí uma relação de amizade e de parceria profissional que já passa dos 30 anos, né? E eu sei que você trabalha com grandes empresas de renome nacional e internacional. Como é que você encontra essas grandes empresas? Porque essa cultura que você está falando, eu diria, me corrija se eu estiver errado, a gente está encontrando mais nessas empresas mais jovens, não tão longevas, né? Onde elas nasceram já com essa cultura da interação, da participação, do diálogo, da valorização, da contribuição de cada um, mas nessas empresas mais tradicionais, que eu sei que você que trabalha com elas também, você está encontrando estas mudanças, essas empresas estão se adequando a isso, ou ainda tem aquela máxima de que mudaram os territórios e os mapas continuam os mesmos? Eu vejo de tudo. Uhum. Eu vejo de tudo. Tanto uma condição como outra. Mas o que eu percebo é que tem empresas idosas, ultrapassadas, e que têm poucos anos de duração. E vejo empresas extremamente modernas com séculos, né, de funcionamento. O contrário. Às vezes, e também o contrário. Certo. Também o contrário. O que eu percebo é que muitas das empresas acabam tendo um belo discurso, um belo quadro na parede, mas
o funcionamento prático no dia a dia não é condizente com aquilo que foi pregado ou idealizado. Eu vejo que alguns modelos de gestão acabam influenciando muito fortemente na cultura. Então, é possível dizer que o modelo de gestão é um elemento cultural bastante relevante. Então, a gente percebe que algumas empresas contam com gestores, em sua maioria, autocráticos, centralizadores, que prezam por uma rigidez hierárquica intensa. E aí acaba que isso cria uma cultura de autoritarismo, de não aproximação, de não expressão de ideias, né, de não inovação e de vários outros aspectos que restringem a participação das pessoas. Mas quando você vai ver a estratégia dessa empresa, ou aqueles mapas estratégicos definidos, com a missão, visão e valores, não condiz. Você vê as pessoas dizendo a participação das pessoas é importante, o respeito à atuação do ser humano, e você percebe que há uma discordância disso tudo. Essas empresas estão indo para a UTI? Veja, novamente, eu diria, tem de tudo. Tem de tudo. Agora, essas empresas certamente estão tendo grandes dificuldades em retenção de talentos, porque a gente está percebendo que a revelia de toda uma automação e de toda uma tecnologia que está acontecendo a passos largos, o ser humano ainda, e por muitas décadas eu imagino ainda tem um lugar muito especial nas organizações, né? Então eu estava vendo uma matéria recente agora, alguns dias atrás, que nos 2 próximos anos estarão abertas mais de 1.200.000 vagas nas indústrias de Curitiba. Olha que recorte específico. Indústria e Curitiba. Certo. Mais de 1.200.000 entre 2025 e 2027. Dessas... Está quase 10% da nossa população. Dessas, né? Dessas, você percebe que 900.000 aproximadamente já estão trabalhando nas empresas. E 300.000 terão que chegar. Só que essas 900.000 não estão capacitadas para essas novas atuações, para essas novas atividades. Muitas das atividades que as pessoas estão estudando hoje em cursos pré-vestibulares, para fazer um vestibular e fazer uma formação acadêmica, quando ele estiver formado, talvez... Já está em desuso. Talvez já esteja em desuso, né? E, ao mesmo tempo, essas condições das competências individuais mesmo, né? Das competências emocionais, socioemocionais e não eminentemente técnicas, e a gente vê que todas essas condições das pessoas estarem sendo, aspas, disputadas no mercado. O bom profissional, ele tem um lugar nas organizações. Ele não vai aceitar ficar numa organização onde ele se sinta mal, engessado, e especialmente onde ele tenha que atrofiar suas potencialidades, seja no âmbito técnico ou especialmente comportamental, né? Quando ele precisar abandonar a sua condição da diversidade para exercitar aquilo que a organização determinou que ele tem que fazer, e ele não puder associar os seus valores pessoais aos valores vigentes na organização, ele vai para outra organização que o acolha de uma forma melhor. Exato. Eu sempre costumo dizer, fazer uma triangulação, né, uma caminhada, que é algo que vem mais ou menos assim. Os valores do indivíduo, né, e esses valores vêm lá de pai, de mãe, de avô, de avós, de família e etc., da história de vida, se transformam em propósitos de vida. Esses propósitos se transformam, e valores se transformam em competências. Essas competências se transformam em desempenho. Esse desempenho se transforma em resultado. E esse resultado é que vai gerar maior ou menor competitividade para essa organização. E se as estratégias organizacionais e se os gestores que conduzem essas estratégias não estiverem abertos para que as pessoas possam trazer a sua essência ali, isso
não vai ser consolidado na prática, esses objetivos não vão ser atingidos e a empresa vai perder competitividade. Aí vai ter que investir mais em tecnologia, mais em outras condições, mais em capacitação e mesmo assim os resultados ainda vão ficar muito aquém do desejado. Eu vejo muitas vezes que o ser humano está muito além daquilo que as diretrizes organizacionais definem. Né? Então, a solução está no operacional, não está na gestão. Mas se o gestor não abre caminho para que esse operacional traga essa solução, ou pelo menos faça uma leitura de quem exercita aquela problemática no dia a dia, isso vai ficar uma decisão de gabinete, isso vai ficar uma decisão isolada de uma prática e de uma atuação, além da desmotivação e da falta de reconhecimento. Porque a gente vê, também por experiências e pelas andanças, né? Nós temos 33 anos de escola e milhares de estudantes passaram por aqui, se formaram, estão nas suas empresas, e claro que a gente também tem alguns recortes e alguns aprendizados, né? As empresas que têm essa visão, essa cultura mais participativa de deixar com que o colaborador participe da construção dos caminhos da empresa, elas são empresas de sucesso, porque você falou agora há pouco sobre captação e retenção de talentos. A gente conhece empresas, às vezes vivencia com empresas, que não dão essa abertura. Ele foi contratado para ser recepcionista e ele continua recepcionista e ninguém nunca deu a oportunidade para ele se expressar e de você identificar que ali você teria um potencial para ser alguém que pudesse ir para a área de alimentos e bebidas, né? Perfeito. Então, do que você gosta? Por que você está na recepção? Estou na recepção porque é uma necessidade, eu tenho um salário na recepção, mas o meu desejo era estar lá dentro da cozinha, mas nunca tive essa oportunidade. O desejo e o potencial, muitas vezes o potencial. Né? Então, a empresa que não cria essa atmosfera... eu vou dar um exemplo nosso aqui. Quando a gente convida um colaborador para trabalhar em alguma disciplina específica, eu, particularmente, como diretor acadêmico, eu sempre procuro perguntar para ele quais são as tuas outras áreas de conforto, né? Porque eu posso te convidar para você trabalhar com planejamento estratégico, mas você também se sente muito bem à vontade a trabalhar com gestão, desenvolvimento de pessoas. E você, às vezes, tem uma especialização, mas hoje você está sendo convidado para trabalhar com planejamento estratégico. Sim. Então, você tem um mapeamento do teu colaborador e sabe que você poderá pontualmente utilizá-lo também para isso. Então, não são todas as empresas que têm essa visão, né, Mir? Fica a coisa mais engessada. Verdade. Né? E os estereótipos, as ferramentas e as técnicas e as políticas de gestão de pessoas nas empresas, eu acho que engessam muito para isso também. O plano de carreira, o cara tem que passar por esse, por aquele nível para chegar naquele lugar onde ele já poderia ir direto. Exatamente. Né? E outra questão... às vezes os estereótipos desqualificam o colaborador ou o gestor que tem algumas características que não são aquelas idealizadas dentro dos manuais e das ferramentas tradicionais. Por exemplo, eu já vi ótimos gestores, alguns dos melhores que eu conheci até hoje, que não sabiam nem falar direito, falavam errado. Usavam termos, falavam nós fumo, nós foi, né? Mas eram excelentes gestores, tinham a proximidade com a equipe, geravam um ótimo resultado, um nível de comprometimento elevado. Tinha engajamento com a equipe. E numa avaliação tradicional, utilizando as ferramentas tradicionais, ele estava muito abaixo daqueles que tinham um discurso bonito, mas uma prática tacanha, né? Então, você percebe que a diversidade, e quando a gente fala de diversidade, a gente está falando da própria gestão, né? Porque eu gosto de uma definição de diversidade, Rogério, que é muito interessante,
e que é bastante simplista e que fala: ninguém é igual a ninguém, ninguém é melhor que ninguém. E se a gente parte desse princípio, eu acho que metade da nossa prática de gestão já está num caminho bacana, né? Exato. E vejo que ferramentas, técnicas, métodos e políticas são fundamentais para dar uma cientificidade para a gestão. Claro. Mas sempre digo que fiquem dentro de uma mala do lado de fora da empresa. Quando você precisa, você vai lá, puxa, aplica e devolve do lado de fora. Porque se você chegar esparramando essas ferramentas e técnicas e métodos, isso provavelmente vai ser em detrimento daquilo que você tem de principal, que é a sua essência enquanto ser humano, que, implicada na sua condição de gestor, vai gerar essa proximidade que gera confiança, ao passo que não haverá aquele distanciamento que vai gerar fantasias, preocupações, descomprometimento e, por consequência, um resultado negativo. Então, eu te falei que passa rápido, né? A gente está indo já para o final do nosso podcast, uma conversa super, super agradável. É verdadeiro eu continuar afirmando que hoje nas empresas o maior capital, o maior patrimônio ainda é o capital humano? Sem dúvida, Sem dúvida. sem dúvida. A pessoa que está ali pode fazer a coisa acontecer ou colocar tudo a Tudo a perder. perder, né? E uma andorinha faz verão quando a gente fala. A gente trabalha muito na sinergia, na força da equipe, no time, na interdependência entre pessoas, áreas e processos, tudo isso como um bloco único que vai fortalecer essa identidade empresarial, e isso é bem verdadeiro. Mas uma pessoa que não esteja comprometida pode colocar a perder, tudo. seja no âmbito da segurança do trabalho, seja no Uhum. âmbito do atendimento ao cliente, seja no âmbito da gestão financeira ou quaisquer outros aspectos dessa dinâmica empresarial. Os olhos e os ouvidos do mercado não são o gestor, o empresário ou algum nível de liderança. Os olhos e os ouvidos do mercado são aqueles profissionais que entregam, que consertam, que atendem, que exercitam, que operam, aquele que está na linha de frente. E esse tem que estar engajado, né? Engajados e trazendo exato, essa né? visão, que é o norte dessa pesquisa, que é essa visão de todas essas mudanças que estão acontecendo nesse cenário, porque é ele que está lá nesse cenário. A gente focou bastante na área, e a culpa foi minha, né? Porque a gente focou bastante na parte do capital humano, mas com certeza uma pesquisa com 4.000 gestores é uma pesquisa muito robusta para poder dar direcionamentos para a sua empresa, que é uma empresa de consultoria reconhecida no Brasil e até no exterior. Se você pudesse destacar o que te surpreendeu ou surpreendeu a sua equipe no resultado da entrevista, porque uma coisa foi você jogar para esses 4.000 pesquisados o que eles achariam que os temas que acham que iriam mais impactar, e depois teve a decupação, né, da pesquisa. O que mais te surpreendeu nela mesmo, como resultado? Teve vários itens que surpreenderam, né? Ter aparecido em segundo lugar, essa dificuldade de se relacionar com as diferentes gerações dentro da organização, foi um fato que já abordamos aqui de alguma forma, foi um fato surpreendente, mas um outro item que foi bastante relevante e que apareceu em terceiro lugar na pesquisa foi o esquema 24/7 e a dificuldade que as pessoas estão, os gestores, e isso não é diferente com os colaboradores, aqueles que não estão em nível de gestão, de conciliarem vida pessoal com vida profissional. 24 horas por dia, 7 dias na semana estamos ligados. E o tempo de relax, o tempo de lazer, o tempo de não pensar em nada que seja produtivo, o tal do ócio
criativo, né? Uhum. Você tem deixado de lado. Hoje você está o tempo todo, né, com informações em qualquer tempo e lugar, com smartphone, com internet, com redes sociais. Então você está se ocupando de algo o tempo todo. E isso faz com que tenha uma divergência entre a vida empresarial e o seu papel nessa vida empresarial e aquilo que você faz quando você Uhum. está com a sua família, com seus amigos ou sozinho, né? Então esses papéis entraram muito. A vida profissional, Interessante isso, né, do empresário ter essa preocupação, é um bom sinal, né, sim, de sim, que até que ponto o trabalho, o quanto a empresa, né, ela contribui para o não é contribui, nesse caso prejudica, né, uhum, o empregado nesse 24/7, então cabe a empresa trabalhar de dentro para fora e de fazer com que ele vire essa chave e tenha uma vida social, tenha uma vida de lazer, tenha uma vida perfeito, com um bom relacionamento com a família dele, porque ele vai ser mais produtivo quando ele virar a chave e estiver dentro da empresa. perfeito. E Interessante aí que isso tenha aparecido em sim, uma muito, pesquisa. Eu acho que é por isso que te muito, surpreendeu, né? muito surpreendente. Vindo do próprio empresariado, Exato, né? porque as pessoas hoje estão com dificuldade de assimilar o É, tempo. é. Aquilo que aconteceu ontem parece que faz um tempão, e aquilo Uhum. que aconteceu há um tempão parece que foi ontem, né? E as pessoas estão com excesso de presente, de passado e de futuro. O excesso de passado te traz depressão, o excesso de presente te estressa, o excesso de futuro. E o que eu achei interessante dessa visão madura desses 4.000 pesquisados, como aparecendo entre os primeiros 5 itens identificados, né? Porque fatalmente esse tipo de forma de viver vai, ele vai repercutir na produtividade desse Perfeito, colaborador. perfeito, Doenças psicológicas, o estresse, né, a falta de concentração. Eu perfeito. achei muito O interessante nível ter de estresse está elevadíssimo. elevadíssimo. Uhum. Amir, como eu falei, infelizmente nós temos o tempo aqui limitado, mas já fica o convite, porque eu adorei essa pesquisa e nós temos que trabalhar mais, a gente tem que comentar mais sobre, porque aqui a gente falou sobre o tema que os temas que os empresários, esses 4.000 pesquisados, pontuaram para que eles fossem trabalhados. Agora, o resultado da pesquisa, né, que é diante destas mudanças, quais os maiores desafios desses gestores. Então, eles elencaram aqui também quais são os desafios para eles como gestores. E já fica o convite, Amir, para um próximo podcast, a gente poder comentar mais sobre esses desafios. Aceita o convite? Será uma honra, será um prazer. Obrigado a você e obrigado a quem nos ouviu aqui. Amir, muito obrigado pela sua participação. Foi um momento muito bacana de troca de experiência, de conversa. Experiência quem teve foi eu aqui, né? De ter a oportunidade de ter uma pessoa com tanta experiência, com tanta informação nessa vida empresarial, nessa parte comportamental e nessas suas longas andanças e experiências como consultor empresarial. Sempre é uma alegria. Muito obrigado, Amir. Eu que te agradeço. Agradecemos a sua atenção e não deixe de participar dos outros podcasts do Mundo Centro-Europeu. Até um próximo encontro.